Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura nós vimos do primeiro livro dos Reis cumprir-se o que ontem o mesmo livro anunciava. Deus, que guia os passos de Elias, diz que vai lhe dar um discípulo, um sucessor, e este será Eliseu. Hoje nós ouvimos o encontro de Elias com Eliseu, o seu chamado através do gesto simbólico de lançar-lhe o manto e a despedida de Eliseu da sua família, dando-lhes uma refeição para depois seguir Elias e aprender como profeta a arte, o segmento do profetismo. No Evangelho, Jesus está nos alertando sobre o peso da palavra. Não é preciso jurar, é preciso que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. É preciso que a nossa palavra expresse a verdade. Nós não precisamos ficar escorando a nossa palavra com juramentos, com promessas e tantas outras coisas. A nossa palavra tem que ser firme, tem que ter a firmeza de quem permanece de pé pela verdade que expressa. Mas eu queria hoje falar um pouquinho sobre Santo Antônio, por duas razões. Primeiro, porque Santo Antônio é em todo o mundo, mas também no Brasil, o santo mais popular de todos os santos. É o santo que tem mais imagens feitas, é o santo a quem o povo mais recorre nas suas aflições, ganha até de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a segunda colocada no Brasil. Santo Antônio ganha até dela. Mas não só no Brasil, em todo o mundo. É um santo muito procurado. A sua basílica em Pádua é dos monumentos religiosos mais visitados da Europa e da Itália também. E o segundo motivo é que nós estamos celebrando, neste ano de 2020, especialmente a família franciscana, 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio. O Papa Francisco, há uns 15 dias atrás, escreveu à família franciscana, convidando-os a refazer, a fazer acontecer outra vez na igreja e no mundo a vocação de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo que falava a nossa língua. Santo Antônio era português. Nasceu e recebeu o nome de Fernando de Bulhões. E em tenra juventude, Santo Antônio recebeu o chamado vocacional. Ainda buscando discernir a sua vocação, entrou para o convento dos Agustinianos, em Coimbra, o convento da Santa Cruz. E ali no convento da Santa Cruz, o jovem Fernando já se despontava entre os outros pelo seu ardor, pelo seu desejo das Escrituras e da Sagrada Teologia. Desde cedo, Santo Antônio se destacou nos estudos, no conhecimento da palavra e de tudo aquilo que a palavra nos leva a conhecer, pois é isso a teologia. A teologia nasce da palavra, nasce da revelação de Deus. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de todos nós é para isso, para esta avidez que nós devemos ter pela palavra. A palavra é o próprio Deus que se revela a nós. Santo Antônio, já no primeiro momento, na sua primeira vocação, a vocação agustiniana, Santo Antônio se encanta pela palavra, busca a palavra com avidez, estuda toda a Sagrada Teologia, a ponto de depois
ser proclamado doutor da igreja. E os doutores são precisamente homens e mulheres que contribuíram com o saber teológico da igreja. Mas Santo Antônio, no seu doutorado, recebeu o título de doutor evangélico. Por quê? Porque, para além do amor à palavra, Santo Antônio tinha um enorme amor pela pregação. Ele não só queria conhecer a palavra, ele queria pregar a palavra. E foi não só, mas também a sua capacidade de pregar que encantou os habitantes de Pádua, quando ele chegou ali por acaso e encantou com a sua palavra tanto aquele povo que nunca mais saiu de Pádua. Ficou ali e fez dali o seu púlpito, o lugar da sua pregação. Santo Antônio tinha essa sede de conhecimento e essa sede de anunciar. Diziam já na sua época, durante a sua vida, que se a Sagrada Escritura desaparecesse de todas as bibliotecas do mundo, ele seria capaz de reescrevê-la. Tal era o seu conhecimento da palavra, tal era o seu amor pela palavra, tal era a sua facilidade de anunciar essa palavra, citando de cor textos do Gênesis ao Apocalipse. Mas Santo Antônio não era só um apaixonado pela palavra. Só a palavra, só a teologia, só a pregação não foram capazes de preencher a vocação de Santo Antônio. Foi em 1220, ou um pouco antes, que São Francisco enviou os primeiros missionários franciscanos ao Marrocos, ao norte da África, para evangelizar aquele mundo islâmico. E esses primeiros missionários franciscanos, não só os de Marrocos, mas também os da Alemanha, foram para a missão sem nenhuma preparação. Tamanha era a pobreza da ordem franciscana, ainda vivo São Francisco nas suas origens. Esses frades se ofereceram para realizar o desejo de Francisco de ir às terras do sultão anunciar o Evangelho. E Francisco conseguiu o apoio da rainha de Portugal para que ela então fizesse chegar ao Marrocos os primeiros frades. Esses primeiros 5 frades foram até Portugal e, a pedido da rainha, ficaram hospedados no Real Convento da Santa Cruz de Coimbra. Ali Santo Antônio, muito jovenzinho, conheceu os 5 frades que iam para o Marrocos. E ele então sentiu arder pela primeira vez no seu coração o ardor missionário. Quando ele viu aqueles pobres frades que mal se vestiam, que não conheciam nada da palavra, que não sabiam nada de teologia, Santo Antônio viu arder no seu coração o desejo de acompanhá-los até o Marrocos. Mas guardou ainda esse desejo dentro do seu coração para melhor discerni-lo. E qual não foi a surpresa de Santo Antônio? Que em janeiro de 1220, portanto há 800 anos, o mesmo Real Convento da Santa Cruz de Coimbra recebeu os corpos daqueles 5 frades que tinham ido ao Marrocos. Foram martirizados no primeiro instante. Não foram nem sequer acolhidos. Foram imediatamente decapitados. E seus corpos voltaram no navio que os tinha levado. Como eles tinham sido hospedados na Santa Cruz de Coimbra, os caixões foram para aquela igreja do Real Convento,
E Santo Antônio foi então impactado pelo martírio. São os 5 primeiros mártires franciscanos. E quando Santo Antônio viu que aqueles 5 missionários, com a sua disposição heróica, tinham se tornado mártires, Santo Antônio pôs na sua cabeça que essa era a sua vocação, que ele também devia ser missionário e que ele queria anunciar o Evangelho para a África, para a Europa, para todos os cantos que ele queria ser missionário. E foi a partir da contemplação do martírio dos 5 protomártires franciscanos que Antônio deixa o convento da Santa Cruz de Coimbra e vai para a Itália à procura de Francisco de Assis e se torna então Frei Antônio, franciscano, irmão menor como São Francisco. Mas Santo Antônio, no princípio, não era conhecido de ninguém, nem mesmo São Francisco o conhecia. Os únicos que o conheciam estavam nos caixões dos mártires. Mas Santo Antônio vai ao encontro de Francisco na Itália e no capítulo de 1221, em Assis, na Porciúncula, os frades começam a se dividir, estavam ali todos reunidos e eles começam a se dividir. Eu vou para tal lugar, quem é que vai comigo? Eu quero fulano, ciclano, beltrano. Então faz a comunidade de tal lugar. Eu vou para tal lugar, vai comigo fulano, ciclano e beltrano. E vão para tal lugar. No final, todos os frades divididos, sobrou aquele fradinho que ninguém conhecia. O tal do Antônio, que já era padre. Então, conta-se que o superior do convento de Bolonha chegou perto de São Francisco e perguntou a São Francisco: mas esse fradinho serve para quê? E aí São Francisco teria dito a ele: olha, ele é padre. Se não servir para nada, para celebrar missa serve. E aí o provincial de Bolonha teria perguntado a Santo Antônio: pelo menos você sabe cozinhar? E Santo Antônio disse: eu me viro. E Santo Antônio foi para Bolonha com aquela comunidade para ser o que se conhecia na Idade Média como padres de missa e panela. Eram religiosos, sacerdotes, que eram cozinheiros do convento e presbíteros. Então celebravam a missa e preparavam as refeições. E Santo Antônio, nessa experiência de preparar a refeição da palavra e dos sacramentos e a refeição material dos seus confrades, despontou numa outra virtude, algo que até ali não havia despontado: a caridade. Santo Antônio, como cozinheiro do convento, nunca deixou que faltasse nada aos seus irmãos, mas nunca deixou também que nenhum pobre saísse do seu convento com fome. É por isso que nós hoje abençoamos os pães, recordando a caridade de Santo Antônio. E por isso a bênção dos pães de Santo Antônio é uma bênção muito comprometedora. Nós temos a mania de benzer os pães de Santo Antônio e de colocar um na lata de arroz, outro na lata de açúcar, outro na lata de feijão, outro nasquelas latas que ficavam em cima do armário nas nossas casas, né? Para que nunca faltasse o arroz, o açúcar, o feijão e aquilo onde estava o pão de Santo Antônio. E com certeza Santo Antônio intercede para que nunca nos falte nada disso. Mas o pão de Santo Antônio é também, ou prioritariamente, um compromisso de que ninguém saia da nossa porta com fome. Se nós temos a devoção ao pão de Santo Antônio nunca vai deixar faltar para nós o sustento, se nós não deixarmos nunca sair alguém da nossa porta com fome. Porque era assim que ele fazia em Bolonha e por onde passou depois.
mantinha alimentados os seus frades e alimentava todos os pobres que batiam à porta do convento. Foi a partir ali de Bolonha que, numa certa ocasião, numa ordenação sacerdotal, o bispo estava pronto para presidir a ordenação, mas os dominicanos que vinham para pregar na ordenação não chegaram. E então ficou aquele impasse: como é que vai ter ordenação se o pregador não chegou? Os dominicanos não haviam chegado, e os dominicanos se chamam Ordem dos Pregadores. Esse era o ofício dos dominicanos. Mas naquela ordenação, por sei lá que problema, eles não chegaram. Então o bispo procura o superior de Santo Antônio, ali na Assembleia, e pergunta ao superior de Bolonha: por acaso não tem algum dos seus frades que possa pregar nessa ordenação? E o provincial diz: olha, pregador nós não temos não, mas nós temos lá em casa um padre de missa e panela. Ele celebra para nós todo dia, direitinho, nunca pregou, mas eu vou perguntar para ele se ele pode fazer o sermão da ordenação. E pela primeira vez se ouviu o sermão de Santo Antônio. Foi o primeiro de muitos. Ele deixou boquiaberto o seu superior, o bispo e toda a Assembleia. Foi brilhante o seu sermão, de uma profundidade bíblico-teológica que Santo Antônio vinha cultivando desde longa data, desde os seus estudos de Coimbra. Mas Santo Antônio queria ser missionário. E sempre que os frades se reuniam, Santo Antônio tentava entrar no grupo missionário e ia para cá, ia para lá, mas Deus nunca deixou Santo Antônio chegar aos destinos que ele queria. Ele se juntou ao grupo dos frades que ia para a África e o navio naufragou a caminho. Santo Antônio foi parar no sul da Itália, na Sicília, no calcanhar da bota. E a partir ali da Sicília, Santo Antônio vai subindo pela Itália afora até chegar a Pádua. E em Pádua é que Santo Antônio entendeu que a sua vocação missionária, que a sua vocação de pregador, que a sua vocação de mártir, que queria entregar a vida como aqueles protomártires franciscanos, que a sua vocação de alimentador dos pobres e dos famintos pela palavra, ela podia se realizar em qualquer lugar. Onde ele estivesse, ele poderia ser pregador, teólogo, cozinheiro e mártir. Então Santo Antônio se estabelece em Pádua e faz de Pádua o seu púlpito missionário. Foi tão bom missionário em Pádua que hoje nós o veneramos no mundo inteiro. Todo mundo escuta os seus sermões. Todo mundo escuta as suas obras. Todo mundo escuta o anúncio que ele fez do Evangelho. Ainda um último fato curioso para registrar da biografia de Santo Antônio. Santo Antônio, depois de descoberto, depois de revelado, grande pregador, ele alcança um carinho enorme de São Francisco. E num capítulo geral da ordem, São Francisco envia um bilhete autógrafo, manuscrito, escrito pelo próprio Francisco, dizendo a Santo Antônio assim: Frei Antônio, meu bispo, apraz-me que ensines aos nossos frades a sagrada teologia, contanto que não se perca o espírito da santa oração. Assinado Frei Francisco. É uma das poucas peças, relíquias autógrafas do próprio São Francisco. Bilhete endereçado a uma pessoa
é praticamente o único. Existe um outro ao Frei Leão, mas que o Frei Leão guardou, não é que São Francisco escreveu para ele. Mas esse São Francisco escreveu para Santo Antônio e o chama meu bispo, embora Santo Antônio nunca tenha sido bispo, mas era missão do bispo ensinar teologia aos seus formandos. E então São Francisco faz do Frei Antônio como que o mestre teólogo da ordem franciscana. E ele desponta, sem dúvida alguma, na escola teológica franciscana, como um grande teólogo ao lado de São Boaventura, de Guilherme de Ockham, de Duns Scotus e tantos outros. Santo Antônio deve ser para nós uma inspiração. Se ele é o santo mais popular da devoção em todo o mundo, ele deve ser uma grande inspiração para todos nós. Temos hoje a aprender com ele esse desejo ardoroso pela palavra e pela teologia. Temos com ele que aprender a caridade. Jamais deixar que alguém saia com fome da nossa presença. Temos com ele que aprender o ardor missionário, de anunciar Cristo, oportuna e inoportunamente, mas não só aparecendo. Quando Santo Antônio teve que ficar na cozinha de Bolonha, ele foi sinal de Cristo na cozinha de Bolonha. Quando a ele foi pedido o sermão da ordenação, ele estava pronto e pregou o sermão da ordenação. Nós também, na cozinha ou no púlpito, aonde nós estivermos, podemos ser missionários. E por fim, temos que aprender de Santo Antônio o desejo do martírio. Não é que nós vamos ficar procurando a morte com a nossa mão, não é isso não. Mas o desejo de se entregar sem reservas, de ser todo de Deus e de dar a vida pelo projeto de Deus, sem querer nada para si, sem guardar nenhuma reserva. Que Santo Antônio nos inspire, ele que é o padroeiro da nossa catedral, neste sábado em que nós celebramos a sua memória, 800 anos depois da sua conversão ao franciscanismo, quando ele contemplou os mártires do Marrocos. Naquele tempo, Santo Antônio se converteu por ver 5 frades mortos na missão. Nós já temos hoje, pelo coronavírus, mais de 100 padres mortos na missão. Sem contar os médicos, os enfermeiros ou simplesmente os doentes, que já são milhares. Por que é que estes mortos não nos convertem? Por que é que bastou aqueles 5 para gerarem para a igreja um luminar como Santo Antônio? E hoje que nós temos milhares de mortos, nós não nos convertemos com o vigor de Santo Antônio. Peçamos a ele que em situações semelhantes ele interceda pela nossa conversão. Amém.